E para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Santa Catarina no Ar, o Ricardo Gouveia, que é conselheiro executivo do ICASA, justamente, Ricardo, para falar dessa questão de Santa Catarina há 10 anos, há uma década, o trabalho do ICASA vem fazendo nessa parceria, como nós vimos com a Secretaria de Agricultura do Estado, com os produtores, com o mercado, organizando e também, principalmente, mantendo esse selo de qualidade do Estado de Santa Catarina. Muito bom dia, obrigado pela sua vinda até aqui. Bom dia também, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, podendo passar essa informação toda para o produtor, né, e para a nossa sociedade como um todo, para entender o que é o Sistema de Defesa Sanitária de Santa Catarina. Que é um orgulho para nós catarinenses, apenas 1% do território nacional é que nós temos em Santa Catarina, e essa produção em destaque de suínos, de aves e de leites também, Ricardo, que você me falava, da exportação, como nós podemos avançar e crescer ainda mais com o que nós fazemos aqui em Santa Catarina com essa produção leiteira. O Estado Sanitário de Santa Catarina, hoje, por ser um estado livre de aftosa sem vacinação, ela coloca o rebanho bovino também numa condição muito especial, podendo exportar leite, né, para outros países, inclusive países exigentes como o Japão e tudo mais, né? Então abre um mercado muito bom aí para toda a cadeia, não só suínos e aves, mas também de leite e de carne, né, propriamente bovina também. E nós vimos na reportagem como é feito o controle para manter toda essa exigência sanitária aqui em Santa Catarina, até nos nossos acessos, nós temos sempre essa vigilância permanente para manter isso. Quando nós atingimos um status desse, inclusive sem vacinação, nós precisamos ter as nossas fronteiras e o nosso cuidado do trânsito interno muito maior do que se tem em outras situações, né? Por que maior? Porque, na verdade, o nosso animal, como foi dito, há mais de 24 anos, né, ele não tem a vacina, portanto, não tem a presença aqui nem do vírus inativo, né, circulando pelo estado. Então, o nosso cuidado tem que ser redobrado, né, e não permitir exatamente a circulação de animais. Não que o estado do Paraná, o Rio Grande do Sul, que são nossos vizinhos, tenham um problema propriamente, né, mas nunca se sabe se lá, né, pode vir um animal para cá e contaminar o nosso rebanho. Isso seria como uma faísca numa palha seca, né? Pegaria fogo rapidinho e destruiria o nosso rebanho. E a participação do ICASA nessa história de uma década acompanhando isso, que a gente pode destacar no trabalho que vem sendo feito? O ICASA surge, né, há 10 anos mais ou menos atrás, como uma entidade de apoio ao sistema de defesa, né? Buscando integrar ao sistema de defesa, aos órgãos oficiais que compõem o sistema de defesa, né, os demais atores, ou seja, a agroindústria, o produtor, o transportador, né, porque só o Estado fazer com fiscalização não dá o efeito necessário, né, que precisa, inclusive, para que a gente possa ter esse credenciamento em outros países. Então, o ICASA traz para dentro dessa discussão, desse trabalho, desse envolvimento, dessa conscientização, numa parceria com a Secretaria da Agricultura e com a SIDASC, né, um trabalho muito mais orientativo à cadeia produtiva, né, com educação sanitária, com cadastro de propriedades, ajudando no controle do trânsito dos animais, né, para que, com isso, a gente possa ter uma rastreabilidade do nosso rebanho. Agora, como você falou da questão do trânsito, do transporte dos animais, Ricardo, hoje mesmo aqui no nosso Santa Catarina no Ar, nós colocamos uma reportagem mostrando novamente a dificuldade que toda essa cadeia sofre no transporte no que se diz respeito às nossas rodovias. Hoje falamos da 163 e eu acredito que justamente é isso que emperra ainda mais um pouco para que o nosso crescimento possa ser maior e diminuir os gastos que se tem hoje no transporte das nossas mercadorias. Hoje nós evoluímos muito, né, como foi dito, na qualidade da carne, no programa de sanidade, com toda a parceria e tal, mas enfrentamos, sem dúvida, uma certa dificuldade, vamos dizer assim, que traz um custo, né, para Santa Catarina, que é a infraestrutura, né, tanto de estradas, os portos já melhoraram muito, mas ainda temos muita coisa para melhorar, né? Então, isso precisa ser trabalhado para que Santa Catarina efetivamente se transforme aí num estado. Nós não vamos ter, possivelmente, não vamos conseguir manter a maior produção do país, porque outros estados têm talvez até estrutura, tenha até produção de grãos maior que o nosso, que favorece muito. Mas nós temos que ser
um estado que tenha a maior qualidade. E essa garantia nós temos, por isso que Santa Catarina hoje chega a países como citou o Japão, Rússia, Estados Unidos, pelo controle, pela qualidade da mercadoria catarinense, expandindo o mercado internacional. Hoje, nós, exatamente há uns 12 anos atrás, mais ou menos, com uma missão europeia que esteve aqui, nos disse, vocês não estão preparados para exportar para o mundo ainda, né? No momento que a Europa começava a enfrentar um problema de sanitário muito grande, né? E nós aí resolvemos, então, em conjunto com o governo do estado na época, criar esse sistema que hoje, então, funciona e funciona muito bem, que é essa parceria, né? E aí nós mudamos muito a consciência, né? O modo de agir, a cultura dessa cadeia produtiva desses atores. Isso é fundamental, não adianta nós colocarmos só o fiscal lá na porta, se isso fosse solução, nós estaríamos sem outros problemas no país, né? Mas o que nós precisamos é exatamente mudar essa cultura, e graças a Deus, nosso produtor, nosso transportador, a agroindústria em Santa Catarina hoje já enxerga isso como uma situação estratégica para Santa Catarina. Ricardo Gouveia, acho que vale a gente destacar também, como você mencionou, justamente o produtor. Esse catarinense, esse trabalhador que consegue manter essa demanda, toda essa produção, mesmo com essas adversidades de transporte, adversidades do clima, nós vivemos seca, estiagem, de repente nós vivemos alagamentos, enchentes e mesmo assim mantém toda essa produção de destaque em Santa Catarina. Sem dúvida é uma grande diferença para o estado, né? Esse é o nosso produtor em Santa Catarina, é um produtor que são famílias, né? São pequenas propriedades e famílias que agem corretamente, seriamente, né? Estão no dia a dia extremamente envolvidos, né? Com essa produção. Isso é, sem dúvida, um diferencial de Santa Catarina. Ricardo Gouveia, conselheiro executivo do ICASA, muito obrigado mais uma vez pela sua presença e bom trabalho nesse ano de 2018, também nessa entidade tão importante para o agronegócio catarinense. Eu agradeço e esperamos, né, evoluir cada vez mais nesse programa de defesa, para que a gente possa se transformar exatamente nessa excelência em sanidade animal.